Olá pessoal, aqui é Paula Daí para o Papo Net, para mais uma entrevista internacional, lá diretamente de Portugal, lá do Velho Continente, falando com José Lopes de Castro, presidente da Apigraf, que é a Associação Portuguesa da Indústria Gráfica, está correto? Correto. Presidente da Norprint, tá? Uma personalidade do setor gráfico, lá na Europa, esteve recentemente aqui no Brasil, dando uma contribuição valiosíssima em alguns seminários, em algumas palestras aqui para o nosso setor gráfico. E vamos conversar um pouco, como não poderia deixar de ser nessa série que nós temos feito na última semana, vamos falar um pouco sobre as reações, repercussões e ações e, eventualmente, até sobre possíveis oportunidades de aprendizado que temos aí com essa crise, com essa pandemia global, né? Algo que nenhum de nós teve a oportunidade de ter nada parecido na última geração, pelo menos, nas últimas gerações, pelo menos. Bem-vindo, José Lopes, muito agradecido pela oportunidade que você tem de falar aos nossos seguidores aqui, de trazer a sua perspectiva dessa situação toda. Tá? Tem a palavra aí, por favor, pode fazer a sua introdução. Obrigado pelo convite e gostaria de começar por enviar um grande abraço aos gráficos do Brasil que me receberam muito bem em novembro no encontro de líderes promovido pela Abigraf em São Paulo. Um grande abraço ao Levi Seragato, um grande abraço ao Fábio Mortara e vamos então iniciar o nosso bate-papo para ver o que é que podemos partilhar nesta crise. A situação de Portugal está muito parecida, eu acho, com a do Brasil. Que estamos assim, um pouco melhor do que outros países que têm sofrido muito mais com essa pandemia. Mas é claro que, principalmente pelo aspecto econômico, tem sido bastante sofrida essa repercussão, não? Economicamente temos sido bastante atingidos, mas tanto aqui no Brasil quanto aí em Portugal. Nós aqui, em termos de saúde, temos números, a estatística mostra números que de facto não são nada parecidos com outros países da Europa, pelo contrário, pela positiva. Também temos que ter realidade, temos que perceber bem que estamos perante o desconhecido e faltam, no nosso país, estou a falar de Portugal, faltam fazer muitos testes. Nós estamos com um índice de óbitos relativamente baixo, o que é ótimo, mas também a verdade é que temos poucos testes em função da população que temos. E isso preocupa-nos. Preocupa-nos e as nossas autoridades têm dito: vamos reabrir devagar, vamos tentar voltar à normalidade, mas com cuidado. Com cuidado, porque ninguém domina este processo, ninguém domina isto, como disse o Paulo e bem, é tudo novo, é novo para toda a gente. Os governos estão a reagir de forma reativa, ninguém previu isto, ninguém levou a sério o que gente esclarecida e informada, por exemplo, em 2015, avisou que isto ia acontecer. Corre nas redes sociais. Nenhum governo, não estou a falar em relação a Portugal, estou a falar em relação global a todos os países, ninguém se preparou para uma situação destas. Sim. Então a questão é, por um lado, a questão da saúde, e eu apraz muito ouvir dizer que a situação do Brasil, de certa forma, está com números razoáveis, o que é muito bom. E depois temos a área económica. A área económica é complicada. Colocar o país em emergência, nós já vamos no terceiro período de emergência. Constitucionalmente só podemos fazer períodos de emergência de 15 dias e renovar. Nós iniciamos ontem a renovação do terceiro período de emergência. Queremos acreditar, isto é, digamos, o otimismo de algumas pessoas,
Queremos acreditar que será o último período de emergência e que depois a vida recomeçará. E aí vamos ver como é que ela, em termos de economia, recomeça. O nosso setor gráfico desabou completamente. Não é verdade para as áreas todas, e quero acreditar que no Brasil também. Sim. A área de embalagem, alimentar, rótulos e etiquetas estão com trabalho. Mesmo a área de embalagem, que foi a que menos sofreu aqui no Brasil, eu achava até que ela tivesse se mantido, porque todo mundo foi para casa e começou a fazer delivery, né? Começou a pedir as coisas. Claro. Os supermercados não fecharam, as farmácias não fecharam, mas eu estive falando com alguns profissionais da área de embalagem, falaram, não, caiu porque as empresas estão parando a produção, esperando para ver o que vai acontecer. Então, os clientes das embalagens estão parados. Então, Ok, esse efeito ainda não chegou. Os nossos colegas gráficos temem isso, acham que isso vai acontecer. Tiveram um pico, agora estão a entrar na normalidade e possivelmente esse abaixamento também acontecerá. Neste momento tem trabalho. De resto, praticamente poderemos apontar números. Ainda hoje estive a analisar informação com a Intergraph em Bruxelas. O panorama é igual nos países todos. A quebra de trabalho é idêntica na ordem de 70%, 80%. Algumas unidades encerraram na totalidade, outras não, mas a quebra no mês de abril, o mês de março foi menos, o mês de abril está a ser muito violenta. E o mês de abril ainda vai a meio. Portanto, temos que, com esta crise é gerida dia a dia, e todos os dias temos informações novas. Temos que ter paciência também para isso. E me diga uma coisa, a União Europeia, de alguma forma, ameniza essa situação, distribui um pouco esse sacrifício entre os países? Isso tem alguma suporte nesse sentido para vocês? Eu diria que não sou isento no que vou dizer, porque eu sou europeísta. Sim. Demoraram um bocado, mas já libertaram uma primeira tranche de 500 mil milhões, sim, com uma especificidade, com um rigor. Estas verbas só podem ser usadas na crise de saúde. Entendi. Claro que a crise de saúde é uma situação ampla, mas pronto, já libertaram mais precisamente 504 mil milhões e estão em negociação outras linhas de financiamento e de crédito. Inicialmente não se entenderam, e isto numa perspectiva política, os países do Norte, mais a Holanda, bateu o pé. Sim. 2 semanas depois, praticamente, recuaram. Aliás, apresentaram propostas muito positivas na reunião do Eurogrupo, foram proativos e, neste momento, a sensação que temos é que estamos todos no mesmo barco e que da comunidade vêm boas notícias. Perfeito. E você vê... Eu acho que... Pois não, pode falar. Sim, Paulo, era só para dizer, acho que Portugal deve estar neste momento a aprender o quanto vale estar na comunidade. Porque sem a comunidade isto seria muito difícil. O nosso Ministro das Finanças dizia ontem que vamos precisar de 20 mil milhões para esta crise. 20 mil milhões de euros. 20 mil milhões que temos que pedir crédito. Temos que pedir financiamento, porque o país não tem. Portanto, ainda bem que estamos na comunidade. Aliás, Paulo, só para finalizar, o Reino Unido está a pedir ajuda à comunidade europeia. Bem agora, né? Bem agora vem essa... A ironia da vida, mas estão a pedir ajuda. E eu espero, muito sinceramente, que tudo o que for possível a comunidade europeia ajude. Sim, claro. Independentemente dos Brexit, independentemente de tudo, espero que ajude. Mas a ironia da vida é esta. Sim.
Infelizmente, né? Somos uma comunidade. Estamos aprendendo com essa pandemia que as fronteiras têm muito pouco significado em termos de saúde ou em termos até de economia, né? A gente está percebendo uma tremenda Tem, tendência de países a países economicamente e de saúde também. A saúde lá na claro. China afetou a Europa logo em seguida, agora chegou nos Estados Unidos, que é do outro lado do Atlântico, chegou aqui no Brasil fortemente também. Então, Paulo, somos uma comunidade. este, este, este Covid-19, este vírus, gosta muito de avião. Se o Paulo entrar nessas aplicações que mostram os aviões em tempo real, se entrar agora, vai ver que na Europa circulam pela Europa meia dúzia de aviões, meia dúzia de 6. Eu tenho criado esse hobby de dar uma olhadinha de vez em quando. Mas se apontar Eu para sei a que quando câmara para os aumentar os Estados aviões. Unidos, Verdade. mas se apontar para os Estados Unidos. Exatamente. Quando aumentarem os aviões é sinal de que a crise está passando. Porque eu me lembro. Mas nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, os aviões estão a voar como se não houvesse crise. É verdade, é verdade. E isso não ajuda nada a combater esta crise. Não ajuda. O norte Embora o norte da Europa também, nos Estados Unidos. Sim, sim. Bom, os Estados Unidos está bem ruim. Claro. Nos Estados Unidos, nós, cidadãos do mundo, brasileiros, portugueses, merecíamos que os Estados Unidos tivessem um presidente melhor, não é? Sim. Porque não está a ajudar nada. Em 24 de janeiro deste ano, agradeceu ao presidente chinês, agradeceu ao povo chinês e agradeceu à OMS. E agora está a retirar o apoio à OMS. Esta liderança destes presidentes não ajuda nada. E os Estados Unidos não é um país qualquer. É um país que tem que dar o exemplo. Não ajuda, é pena. E eu tenho receio que nos Estados Unidos... Eu vi no outro dia umas imagens, Paulo, que me chocaram muito. Foi uma vala aberta em Nova Iorque para meter caixões. Sim. Isto é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Num país daqueles, estas imagens chocam. Parece que Chicago está chegando nesse ponto também. Parece que Chicago também está. É dramático. É a pena que os países não tenham reagido mais rápido, mais organizado, mais... Felizmente na Europa os países do Norte estão melhores, têm outra facilidade, também têm uma dimensão de população diferente, o que lhes permite gerir de forma diferente. Países de mais população, a coisa é mais complicada. Eu acho que essa crise, esse vírus, ele gosta também bastante de avião, mas ele gosta também de populações mais afetuosas, né? As populações mais afetuosas estão sendo as mais atingidas, né? Aqueles que gostam de abraçar, Imagine Itália, imagine França a dar 3 beijos de cada vez. Quer dizer, de facto é verdade. De facto é verdade. Você vê que os países mais frios, os países de postura mais fria, como os chineses, os japoneses, os coreanos. Paulo, eu dos coreanos acredito no que eles dizem. Lamentavelmente os chineses põem muitas reservas ao filme que nos estão a contar. Eles estão-nos a contar um filme. São números difíceis os da China. É muito difícil acreditar naquilo. Mas pronto, é o que temos e só podemos analisar números que são oficiais e que nos são dados. A partir daí é especulação. Exatamente. Não podemos, não adianta desacreditá-los. Temos que tomá-los como oficiais, né? Claro. Claro. Verdade. Mas você vê nessa pandemia, você vê algum aprendizado, alguma oportunidade para nós? Quer dizer, eu estou sentindo para muito... nós gráficos. Para nós gráficos. Olha, aconteceu uma coisa, Paulo. Aconteceu uma coisa interessante. Pode falar. Anda uma campanha antiplástico. E é verdade... antiplástico em todo o mundo, uma campanha contra o plástico. Sim. E é verdade que o plástico é fundamental no ataque a esta crise. Uhum. Ou seja, temos que ter cuidado. O Paulo viveu e vive a campanha anti-papel, contra o papel, Sim. que durante gerações
andaram a Acaba com as vender aos nossos florestas, né? filhos, Acaba com as florestas. acabar com tudo. E agora concluímos que, afinal de contas, o papel é fundamental na nossa vida e, afinal de contas, não é prejudicial, antes pelo contrário. E eu tenho receio que essas campanhas anti-papel, cabe-nos muito, ou anti-plástico, nós temos, como é óbvio, a nossa indústria colhe também o plástico. O que me preocupa, a forma como esta campanha é feita, de forma cega, sem ver as virtualidades do plástico. Sim. Eu acho que o que nós temos é que ensinar as pessoas a utilizar plástico, não é acabar com o plástico. O plástico é fundamental na nossa vida. Sim. Temos é que formar o utilizador do plástico. Temos é que proibir caminhões, como vemos imagens a vir do Oriente, caminhões em fila a tirar os plásticos para o mar. Não há mar que resista, não há o oceano que resista. Não, o problema não é o plástico, o problema é colocarem caminhões inteiros de plástico no mar. Esse é que é o problema. O problema é mas pronto, isto. Plástico, né? Exatamente. Este é um dos efeitos desta crise. O outro efeito, já não tendo nada a ver com o setor gráfico, e depois vamos falar da nossa atividade. Outro efeito é claramente, não sei se vocês têm vivido no Brasil isso, mas aqui na Europa, em Portugal, Itália e Espanha, temos percebido que há aqui como que um ganhar de vizinhança, das pessoas perceberem que têm vizinhos em cima, ao lado, em frente. Esse é um efeito que nós podem. Isso é muito. As pessoas estão se conhecendo na vizinhança. Estão a conviver, estão a partilhar. Isso é positivo. Espero que isso seja para ficar. Isso é muito positivo. No nosso setor, estou muito preocupado, por exemplo, com a comunicação jornal, a revista. Muito preocupado. O livro, esta crise pôs as pessoas a ler. Isso não tem, digamos, efeito imediato. Eu espero que a prazo estas pessoas percebam que é bom ler, que ler faz bem, e que ler o livro faz muito bem, porque não está em frente à televisão, porque não está em frente ao computador ou ao telefone, porque se distrai, e porque, afinal de contas, todos nós percebemos que o livro não precisa de uma ficha para ligar à energia. É um produto que vai estar. Ele parou a quebra. E evite que você fique confinado em casa 24 horas vendo TV ou vendo a tela do computador. Né? Você dá um refresco um pouco para a coisa. Sim, eu acho que as pessoas estão a perceber que o livro é uma boa companhia. Isso é bom para o setor gráfico. E também é bom outra coisa. Desculpe interromper, nós temos aqui uma notícia que chegou hoje pela manhã, inclusive, eu acho que em Natal, no norte, aqui no nordeste aqui do Brasil, foram incluídos em uma cesta básica, uma cesta emergencial básica para as comunidades carentes, foram incluídos um livro. Um livro foi colocado numa cesta básica a ser entregue nas casas das pessoas. Isso é uma excelente ideia. Isso é uma excelente ideia. Aqui, esta crise tem outra vantagem. Vamos ver a prazo se temos algum benefício disso. Alertou os poderes políticos, e não só, os poderes que desconhecem o que é a gráfica, alertou-os de quanto somos importantes. Porque perceberam finalmente que a maçã e a batata não chegam ao supermercado e que os medicamentos não chegam à farmácia, sem toda uma estrutura que vem da floresta, da pasta, do papel e das gráficas. Portanto, eles perceberam que há uma cadeia que é fundamental no nosso dia-a-dia. Inicialmente tínhamos receio que o governo se lembrasse de encerrar, por qualquer motivo, como encerrou cafés, encerrou cabeleireiros, encerrou um conjunto de atividades, encerrou centros comerciais, e podia-lhes passar pela cabeça encerrar a atividade gráfica. Mas não, até porque a Intergraph em Bruxelas fez um excelente trabalho de pressão por escrito, com reuniões pessoais, a alertar a comunidade da importância do setor gráfico em toda a Europa. E resultou.
perceberam que a indústria gráfica é fundamental. Isto pode ser bom, que é para termos mais visibilidade, mais atenção, para não sermos um parceiro menor, não é? Exatamente. Mais respeito, mais respeito. Perfeito, José Lopes, perfeito, perfeito. Olha, infelizmente, acho que já estamos chegando aqui no limite do nosso tempo aqui. A gente está tentando manter os vídeos... Passa depressa. O bate-papo passa depressa. E eu gostaria de convidá-lo para continuarmos essa conversa aí mais para frente, a situação... Numa próxima ronda e numa próxima oportunidade, dispõe. Com certeza. Tá? Eu gostaria de deixar espaço aberto aqui para suas considerações finais, para se despedir do nosso público aqui. Por favor, faça as suas considerações. Paulo, eu queria, obviamente, agradecer esta oportunidade de me dirigir aos nossos colegas gráficos no Brasil. Gostei muito de ter estado com eles, de ter partilhado. Percebemos uma coisa, toda a gente percebeu, as dificuldades da indústria gráfica brasileira são as nossas. Há muitos pontos comuns, vivemos a mesma realidade. O que se passa aí, passa-se aqui. Possivelmente seria interessante, e ficou do nosso lado e do lado da Abigraf, tentarmos partilhar experiências, pôr-nos mais em contacto uns com os outros, porque a língua ajuda, e como vimos, o Atlântico não é assim tão grande como isso. Queria, mais uma vez, para fechar, agradecer e mandar um grande abraço aí para o Brasil. Ok, muito obrigado. Pessoal, então encerramos aqui essa maravilhosa bate-papo aqui com José Lopes de Castro, presidente da Abigraf, lá em Portugal, tá? Também presidente da Notprint, e agradecer a ele aí pelas informações valiosíssimas que trouxe, aí, pelas visões valiosíssimas desse mercado e das oportunidades que nós temos aqui. E esperamos tê-lo novamente no futuro, aí, voltando a falar, dando boas notícias, esperamos que do fim dessa crise. Acompanhem-nos aí nas nossas redes sociais, curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem as notificações, questionem, sugiram, critiquem também, se for o caso. Vivemos uma sociedade colaborativa, né, integrada e colaborativa. Então, vamos aproveitar essa tecnologia para conversarmos, como ele mesmo acabou de dizer, para trocarmos informações, para trocarmos experiências, trocarmos ideias. Tá bom? Até a próxima, foi um prazer aqui e nos vemos no próximo Papo Net. Até mais.